Olá, meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje nós vamos ter mais uma aula de gramática. É uma aula muito importante. Nós vimos em aulas anteriores que tinha o sujeito, o predicado, como localizar o sujeito, como localizar o predicado. Depois nós vimos também que havia tipos de sujeito, que eu posso classificar o sujeito dependendo de como ele aparece. E hoje a gente vai ver um tipo de predicado, que é o predicado nominal. Ele é muito fácil. Vamos estudar então? Vamos lá. Olha, antes de nós começarmos a explicação, observem essa tirinha. Sou importante, né? Ele está gritando, sou importante, olhando para as estrelas. E aí ele diz, gritou um grão de areia. Então é como se o grão de areia estivesse gritando? Não, é porque ele olha para o céu e ele acha que ele é tão pequenininho perto do universo que é como se ele fosse um grão de areia. E aí a gente tem, imagina que o lugar que ele está, talvez tenha um eco. Um grão de areia, areia, areia. Então mostra como que ele é pequeno, né? Será que ele é tão importante? Será que nós somos importantes? Somos e não somos, depende do ponto de vista, não é? E vamos pensar então nessas orações. Olha, quando nós estudamos, nós vimos que para achar o sujeito, eu pego o verbo e falo, eu sou, né? Quem ou o que é importante? Quem sou importante? Eu. Embora ele não tenha aparecido lá, né, eu sei que é o eu, é aquele tipo de sujeito que nós vimos que se chama sujeito oculto. Ele não aparece na frase, mas pelo verbo eu consigo descobrir qual é. Olha, essa outra frase estava assim, gritou o grão de areia. Ela está invertida, certo? Por quê? Apareceu primeiro o verbo e depois o sujeito. Quem que gritou? O grão de areia. Então, o meu sujeito é o grão de areia e aqui o meu predicado seria o gritou, que é o meu verbo. Qual que seria o núcleo? Vamos lembrar? Então, qual que é o substantivo dali? Professora, eu tenho dois substantivos, o grão e a areia. Mas quem que gritou? Foi o grão ou foi a areia? Ah, foi o grão. Então, o meu núcleo aí é grão, eu tenho um núcleo só, sujeito simples. Bem, e quanto aos tipos de predicado? Será que nesses dois, se eu tirar, vamos fazer o teste? Vamos tentar tirar o verbo? Lembra que o verbo sempre está no predicado? Ó, eu, importante. Será que ele faz sentido? Eu, importante? Mais ou menos, né? Agora, olha de baixo, o grão de areia. Será que faz sentido se eu tirar o gritou? Não dá para tirar o gritou aqui. Eu não consigo saber o que ele fez, o que aconteceu. Então, são verbos diferentes. Olha, eles transmitem tipos de informações diferentes. Por isso que eu tenho tipos de predicados diferentes nessas duas orações. Bom, é exatamente isso, né? São predicados diferentes. Por que será? Então, por que será que é diferente? Porque os tipos de predicados são diferentes, os tipos de verbos são diferentes. Então, olha só, predicado nominal. O que é mais interessante na gramática é que as próprias definições nos contam muito sobre o que aquilo significa. Então, se o predicado é nominal, é porque o mais importante dentro do predicado é o nome. O que é nome? Nome é o substantivo. É só o substantivo, às vezes alguma palavra como adjetivo, que é amigo do substantivo, raramente pronome, numeral, pode ser também. Mas geralmente é substantivo e adjetivo. São essas as palavras mais importantes. E aí, esse verbo, quando eu tenho um predicado nominal, eu tenho um tipo de verbo específico. Ele é um verbo de estado. Ele transmite uma ideia de estado. O estado em que se encontra o sujeito. E esse verbo ele vai ganhar uma classificação. Ele se chama verbo de ligação. Por quê? Vamos observar essa frase que vai ficar bem claro para vocês verem. Olha, o Calvin estava pensativo. Aqui eu tenho, então, qual é o meu sujeito? Como que eu faço para achar? Eu olho para o verbo estava e pergunto, quem estava pensativo? O Calvin. O Calvin é o sujeito. Estava pensativo é o predicado. Lembra que eu falei para vocês que nos predicados nominais eu consigo tirar o verbo? Olha só, se eu falasse o Calvin pensativo, ainda faria sentido. Porque não é o verbo a palavra mais importante do predicado, e sim o pensativo. O pensativo, ele se refere a Calvin. O que o meu verbo faz então? Ele faz justamente isso. Ele faz a
ligação. Ele liga, tá? A sua característica do sujeito até ele. Ele leva, então, isso que nós vamos chamar, daqui a pouco a gente vai ver que é o predicativo do sujeito, né? Até o núcleo do sujeito, até o sujeito propriamente dito. Ele faz essa ponte, ele deixa a frase mais bem estruturada. Mas ele é o núcleo? Não. Ele nunca vai ser o núcleo do predicado. Um predicado nominal, o núcleo é um nome. Quando eu tenho predicado verbal, que é a maior parte dos predicados, o núcleo é o verbo. Mas aqui, então, o núcleo não pode ser o verbo. Tem que ser um nome, tá? Bom, o que é importante? Olha só. É importante vocês saberem, então, algumas características do predicado nominal. A primeira coisa nós já vimos, ele emprega sempre um verbo de ligação. Verbo de ligação. Quando eu perguntar, como que eu classifico esse verbo? Verbo de ligação, certo? O núcleo dele, olha lá como nós falamos, já que ele é nominal, o núcleo é um nome. Geralmente substantivo e adjetivo. Essa que é a palavra mais importante dentro do seu predicado. Esse núcleo, ele vai ganhar um nome de predicativo do sujeito. O que é predicativo? Seria como se fossem características, qualidades do sujeito. Aquilo que eu estou falando sobre o sujeito. O jeito que o sujeito se encontra. Então, qual vai ser a estrutura da minha oração? Eu tenho lá o sujeito, meu sujeito normal. Depois, eu vou ter o meu predicado, certo? E como que vai ser esse predicado? Ele vai começar com o meu verbo de ligação e depois ele vai aparecer o meu predicativo do sujeito. Olha aqui essa oração. Ó, os alunos permaneceram calados, tá? Então, para eu analisar, sempre eu começo pelo verbo. Permaneceram. Eu vou falar, olha, os alunos, né? Quem permaneceram? Os alunos. Os alunos é o meu sujeito, ele é o tema, o assunto da frase, certo? E aí, o permaneceram é um verbo de estado, ele está falando como que os alunos ficaram, de que jeito, de que modo. E calados é o jeito que eles ficaram, né? Então, calados é o meu predicativo do sujeito. Alunos calados. Meu núcleo, então, é calados, certo? Então, observem que nem sempre, não é porque eu tenho verbos de estado que todos eles vão transmitir o mesmo tipo de informação. Eles vão variar um pouquinho. Então, aqui eu tenho sempre as mesmas frases e eu troquei o verbo. Calvin é importante. O verbo ser, ele mostra algo que é constante, certo? Que é invariável, que é uma característica própria daquela pessoa. Então, ele é importante. Agora, se eu digo que ele está importante, aí é temporário. Naquele momento ele está, mas ele não é. Por isso que quando alguém às vezes vai te elogiar e fala assim, nossa, como você está bonita hoje, não pensa que é um elogio não, viu? Porque se você está bonita hoje, quer dizer que você não é bonita. Te chamou de feia. Pois é. Então, a pessoa tem que dizer como você está ainda mais bonita, aí sim. Ou como você é bonita, aí você sempre é bonita. Se for você está bonita, não elogio, não cai nessa. Bom, o Calvin permanece importante. Então, quer dizer que ele estava antes, que antes ele era importante, que ele continua, dá uma ideia de continuidade. Calvin anda importante, ou seja, aquilo anda se repetindo, naquele momento ele tem sido importante, mas ele não é sempre. O Calvin ficou importante, então é o quê? Ele não era, mas ele se tornou importante. E o parece dá uma ideia de aparência, então Calvin parece importante. Aparentemente, ele parece ser, mas eu não tenho certeza se ele realmente é importante ou não. Então, esses são alguns exemplos de verbos de estado e que se eu troco um pelo outro, eu estou mudando o sentido da frase, tá? Então, mas o professor falou que ele não é importante. Não, ele não é fundamental no sentido da frase, mas ele tem sentido? Claro que ele tem. Se eu troco um verbo pelo outro, eu consigo aí mudar um pouco o sentido. Que estado que é? Já que ele representa um estado do sujeito, de que estado que o sujeito se apresenta, tá? E como que eu vou saber, então, quais são os verbos de ligação? Gente, quase todos os verbos da língua são verbos de ação. Então, a grande maioria, sei lá, uns 95% dos verbos são verbos de ação. São eles que predominam. Eu tenho pouquíssimos verbos de ligação, que são os verbos de estado. Por isso que é muito mais fácil eu estudar quais são esses verbos de estado, esses verbos de ligação. Porque eu sei que o restante ou é de fenômeno da natureza ou é de ação. Fenômeno da natureza também são poucos.
Então, o que predomina realmente são os verbos de ação. Como que eu vou fazer para eu lembrar, meu Deus, é predicado nominal, será que eu tenho um verbo de ligação ou não? Tem uma sigla que fica facinho para vocês decorarem aí, ó. É festa PPCVV. Como assim? Cada letra de festa PPCVV representa um verbo. Então, são os verbos ficar, E de estar, S de ser, T de tornar-se, A de andar, P de parecer, P de permanecer, C de continuar, V de virar e V de viver. São somente esses os verbos de estado. Olha só, são pouquíssimos. São 10 verbos. Então é muito mais fácil eu saber quais são esses verbos, porque o restante eu já elimino. Então são somente esses. Pensa, festa PPCVV. Ah, tá, tranquilo. São esses então os meus verbos de estado. Mas será que sempre eles são verbos de estado? Sempre eles são verbos de ligação? Nem sempre, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com o sentido da minha frase, porque às vezes até esses verbos se comportam como verbos de ação. Quer ver um exemplo? Se eu tenho lá, ele anda cabisbaixo, ele está cabisbaixo, estado. Mas se eu falo, ele anda pela escola, caminhar, é uma ação. Ele virou esportista, ele se tornou esportista, estado. Mas, se ele fala, ele virou a página do livro, é uma ação. Se eu falo, ele ficou muito feliz, estado, o estado que ele ficou. Mas se eu digo que ele ficou em casa onde ele ficou, já é ação. Ele está impressionado, o estar aí, estado. Mas ele está na escola, o lugar onde ele está, em ação. Então, não é porque eu tenho esses verbos que obrigatoriamente eu vou ter um verbo de estado, tá? Às vezes é estado, às vezes é ação. Eu só vou chamá-lo de verbo de ligação quando ele expressar uma ideia do estado. Ó, o estado em que ele se encontra cabisbaixo, esportista, feliz, impressionado. É sempre o estado em que ele se encontra. É diferente desses que expressam ação, tá? Então, analisar a frase, o sentido dela, é fundamental. Cuidado. Por isso mesmo, muito cuidado, tá? E aí, sobre a concordância, o meu predicativo do sujeito, ele tem que concordar com o meu núcleo do sujeito. Ele não se refere ao núcleo do sujeito. O seu Barba Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. Então, quem que era um senhor de engenho? O Barba Azul. Então, por isso que é senhor e não é senhora. Por que não é senhora? Porque Barba Azul é ele, é masculino. Então, o meu predicativo do sujeito também tem que ser masculino singular. Então, ó, o predicativo concorda com o sujeito em gênero e número. Olha outro exemplo. A filha era linda como uma princesa. Então, por que é linda? Eu posso dizer a filha era lindo? De jeito nenhum. Já que linda é a filha, ele se refere à filha, ele dá uma característica para a filha, tem que concordar com ela. Então, filha, linda. Se fosse o filho, era lindo como um príncipe. Aí eu teria que concordar com o filho. Certo? E, por último, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso da vírgula. Porque quando eu não devo usar uma vírgula para separar nunca o sujeito e o predicado. E também o verbo e o predicativo. Então, eu tenho lá a história da madrasta, era sua obra-prima. Eu não posso colocar ali a história da madrasta, vírgula, era sua obra-prima. Certo? Ou a história da madrasta era, vírgula, sua obra-prima. Então, eu não posso usar vírgula nesses casos. A não ser que eu coloque a história da madrasta e insira uma expressão inteira ali. Aí eu uso uma vírgula antes e uma depois. Tipo, a história da madrasta, vírgula, que era a minha preferida, vírgula de novo, era sua obra-prima. Então, quando eu coloco uma expressão, eu encaixo alguma coisa ali, eu adiciono ali no meio, aí vai uma vírgula antes e uma depois, para marcar justamente que ele foi inserido naquele lugar, que não faz parte ali do sujeito, no caso, que não, o lugar original não era naquele trecho, tá? Retomando o que nós vimos hoje, então, o predicado nominal é quando eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. A gente viu que esse verbo de ligação sempre vai ser um verbo de estado e que para decorar esse verbo de estado é mais fácil você lembrar da sigla, festa, PPCVV, certo? Se você lembrar, cada letra corresponde a um verbo.
Nós vimos que o predicativo do sujeito é o núcleo do predicado, e é um nome, por isso que é predicado nominal. Vimos também que eu tenho que fazer a concordância entre o predicativo e o sujeito. Então, eu tenho que combinar o meu predicativo para ele corresponder lá, se é masculino ou feminino, singular ou plural, com o meu sujeito. E que eu nunca uso vírgula entre o sujeito e o predicado ou entre o verbo e o predicativo. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado, assistido aí com carinho mais essa videoaula. Vamos fazer os exercícios depois e a gente se vê numa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.